Passamos a apresentar Por que Comigo? Obra do espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec, adaptação de Sidney Carbone. Mário também se casou. Escolheu uma moça bem mais velha. Não era bonita, era chata, arrogante, mas muito rica. Após o casamento, foi morar na casa dos seus sogros e trabalhar como pai dela. Alguns anos depois, o sogro confiou-lhe toda a sua fortuna e ele não o decepcionou. Afastou-se de nós, pois guardava muito rancor por Rodrigo não ter permitido que se casasse com Lúcia, o grande amor de sua vida. Lúcia não era feliz. Queixava-se sempre do marido. Dizia que ele era rude, grosseiro, tinha amantes e era sovina. De fato, era eu quem lhe comprava roupas e ela sempre me pedia o que queria. Rodrigo compreendeu que não escolhera um bom marido para ela. Numa época difícil de recessão, Rodrigo perdeu muito dinheiro e ficamos arruinados. Doroteia, para pagar o que devemos, vou ter que vender nossa casa e a fazenda. Vamos passar falta do básico. Isso é muito vergonhoso. Nossos 3 filhos que trabalham conosco também ficarão sem nada. Prefiro morrer a ficar sem os nossos bens e ver minha família mendigando emprego por aí. Por que você não tenta um empréstimo no banco, querido? Eu já tentei, mas não consegui. Cheguei a apelar para o marido de Lúcia, mas ele me afirmou que também está sem dinheiro. Nosso filho, o médico, nos ofereceu o que dispunha em dinheiro. Rodrigo recusou. Era pouco e não resolveria nossos problemas, mas lhe pediu que cuidasse de mim. Depois de esgotar todas as maneiras de quitar as dívidas, Rodrigo foi à casa de Mário, que morava em outra cidade. Mário, porém... Sinto muito, pai, mas também perdi muito dinheiro. Acredite, se eu pudesse, eu ajudaria de bom grado. Passamos meses muito difíceis. Eu queria ajudar meu marido, mas não sabia como. Rodrigo nunca me falava de negócios e eu não sabia fazer nada além de cuidar da casa. Lúcia nos visitava sempre, porém deixava claro que vinha somente para me ver. Em uma dessas visitas, ao ficarmos a sós, perguntei-lhe se ainda sentia rancor pelo pai. Ela me respondeu lacrimosa. Ele é o culpado por eu ser infeliz. Separou-me de Mário, que ainda amo. A senhora é muito bondosa por tratá-lo bem. Sabe que ele sempre a traiu. Não deveria se preocupar com seus problemas. Talvez ficando pobre, papai fique mais humano. Ainda sinto muito rancor, sim, mamãe. Mário e eu nos amamos desde crianças. Quando ele foi morar com nosso irmão, nos correspondíamos e nos encontrávamos escondidos. O mesmo se deu quando fui para o colégio interno. Quando resolvemos assumir nosso amor, papai foi contra. Com certeza não iria conseguir nos separar se não tivesse confessado que Mário era seu filho, fruto de seus encontros amorosos com uma de suas amantes. Sofremos muito. Mário, na ocasião, lhe perguntou: Por que então o senhor escondeu esse fato? Por que não me registrou como seu filho? Ora, dê-se por satisfeito. Você é um bastardo criado em minha casa junto dos legítimos. Sentimos muita raiva de papai. Ele poderia ter evitado que nos apaixonássemos, que sofrêssemos. Eu sempre desconfiei que Mário era filho dele. Não me surpreenderei se souber que ele tem outros filhos espalhados por aí. Mário e eu não o perdoamos. Ele foi cruel conosco e me tornou infeliz ao lado de um marido desprezível. Lúcia, minha filha, não veja em seu pai somente os defeitos. Ele tem muitas qualidades também. Sempre foi trabalhador, deu a mim e a vocês tudo o que queríamos. Nunca me maltratou. E se teve amantes, sempre escondeu essas traições para não me magoar. Não é bom para nós ficarmos vendo somente os defeitos do próximo e não ver os nossos. Nesses anos de casada,
Tenho tentado ver os meus defeitos. Venho me esforçando para me modificar para melhor, porque sou responsável somente pelos meus atos. Fui boa esposa, mãe, e mesmo desconfiando que Mário fosse fruto de uma traição de meu marido, amei-o como um filho. Você, minha querida, reclama muito de seu marido, mas o que você é para ele? Nunca o amou e procura sempre demonstrar seu desafeto, nem tenta ser agradável. Seja uma pessoa boa, minha filha. Você tem filhos que merecem ter um lar em harmonia. A vida já separou você de Mário. Não guarde mais rancor. Esse sentimento somente atrapalha quem o sente. Tente ser melhor para seu esposo. Trate-o bem. Você reclama dele e ele, o que terá a falar de você? A senhora tem razão. Nunca fui carinhosa com meu marido. Trato-o rudemente como se sua presença me incomodasse. Ele não tem culpa. Casou-se comigo por imposição de meu pai. Discutimos sempre e eu ofendo muito. Vou tratá-lo melhor. Como a senhora disse, nossos filhos precisam de um lar em harmonia. Ele quer passar os meses de férias das crianças numa propriedade que tem no sul do país. Me convidou e eu recusei, dizendo-lhe que as crianças seriam melhor companhia que eu. Mas mudei de ideia. Irei com eles. Lúcia, naquela mesma tarde, conversou com seu esposo. Resolveram parar de discutir e tentar viver em paz. Dias depois, partiram todos em viagem de férias. Deu certo essa aproximação. Ele tornou-se mais atencioso. Embora fosse muito econômico, passou a lhe dar dinheiro para que ela comprasse o que desejasse. Com a viagem de nossa filha, nossa situação financeira complicou-se ainda mais. Rodrigo estava desesperado. Não comia, não dormia, vivia constantemente atormentado. Porém, um dia, ele me disse, aparentando certa calma: Doroteia, creio que achei uma solução. Quero que você me perdoe e não diga a ninguém, nem agora e nem depois, o que vou lhe dizer. Dizer o quê? Que achei a solução. E se no futuro você precisar de ajuda, procure nosso filho médico e fique com ele. Estranhei aquela conversa, mas não perguntei mais nada. 2 dias depois, fomos para a fazenda e na tarde do dia seguinte, Rodrigo sofreu um acidente e desencarnou. Ele tinha saído sozinho pela fazenda com seu cavalo predileto, que era Bravo. Como demorou a voltar, o empregado foi atrás dele. Encontrou-o caído, com lesões pelo corpo todo. Ele e o cavalo estavam mortos. Não conseguimos entender como caíram. Na propriedade havia um penhasco de uns 20 metros de altura. Lá embaixo havia muitas pedras e corria um rio de águas claras, não muito profundo. O lugar era muito bonito, mas perigoso. Fiquei desorientada e muito triste. Todos os moradores da região vieram para o velório e enterro. Mário também veio com a família. Não chorou, porém me abraçou apertado e me falou carinhosamente: Não se preocupe, mamãe. Vou cuidar da senhora. Como Lúcia estava viajando com o marido e os filhos, não pôde comparecer aos funerais do pai. Dias depois, meu filho mais velho, o médico, nos reuniu e fez um esclarecimento. Disse que Rodrigo tinha feito um seguro há muitos anos e eu, sua esposa, era a beneficiária. Ele já tinha vendido a casa, a fazenda e quitado uma parte da dívida, e com o dinheiro que eu receberia do seguro, daria para pagar o restante.
Seria difícil recomeçar, mas eu teria de tentar. Peguei a apólice do seguro e li. Parei na cláusula que informava que não seria pago por morte de suicídio. Li em voz alta o parágrafo. Quietamo-nos por segundos. Então, meu filho mais velho falou exatamente essas palavras. Papai se sacrificou por nós. Entendemos que Rodrigo se suicidara e fez parecer um acidente. Mário abaixou a cabeça, não comentou nada. Ao sair, ele me disse: Mamãe, quero que a senhora venha morar comigo. Agradeci a Mário, mas iria fazer exatamente o que Rodrigo me pedira, e fui morar com meu filho médico. 3 anos depois, fiquei doente e em algumas semanas desencarnei. Fui socorrida e gostei muito da espiritualidade, onde me adaptei logo e era grata ao auxílio que recebi. Então quis saber de meu esposo. Rodrigo estava em um dos muitos vales dos suicidas, sofrendo muito. Seu suicídio foi planejado. Ele organizou tudo em detalhes. Aproximou-se do local mais alto do penhasco, cortou a veia de seu pescoço e colocou um lenço na cabeça do cavalo. Virou, gritou assustando-o e o fez disparar. Agiu assim porque sabia que o animal conhecia o lugar e pararia, não pularia se enxergasse. Cortou a veia de seu pescoço com receio de que a queda não o matasse. Como seu corpo ficou muito ferido, esses detalhes não foram notados e o lenço, que impediu o cavalo de enxergar, ficou nas pedras. Não pude ver meu marido, pois no Vale dos Suicidas só vão os socorristas experientes e para visitá-los é necessário que o desencarnado esteja bem adaptado à espiritualidade e já saiba controlar suas emoções. E eu, recém-desencarnada, não tinha esse preparo. Visitei-o somente quando fez 5 anos que estava no plano espiritual. Rodrigo estava inquieto, sofria muito. A cena da queda passava em sua mente como um filme que repetia sem parar. Abracei-o e ele nem percebeu. Lúcia e Mário não chegaram à velhice. Os 2 desencarnaram ainda jovens. Lúcia ficou doente por meses, desencarnou e permaneceu por muito tempo perturbada. Não queria sair do seu lar terreno, mas acabou por entender sua situação e veio ficar comigo. Cuidei dela com carinho. Mário sofreu um infarto. Iludido, pensou que ainda estava encarnado. Ele, desde que se casara, dedicou-se a ter posses materiais. Não pensou que um dia iria ter de deixar tudo. Infelizmente, foi totalmente dominado pelo desejo de posse. Mas ninguém é dono de nada. Somos administradores e devemos ser fiéis depositários. Devemos cuidar com carinho e do melhor modo possível dos bens a nós confiados, sejam esses quais forem, sem esquecer que bens materiais devem ser usados para o bem comum. Usar sem abusar é um alerta muito valioso, bem como amar sem ser apegado, para que quando chegar o momento de abandonar tudo, possamos fazê-lo com tranquilidade. Até o corpo físico nos é emprestado. E, com objetos emprestados, cuidados redobrados, podemos ficar também presos ao que almejamos, possuídos pelo desejo. Mário esqueceu-se da parte espiritual e sofreu muito por isso, e ficou preso a esses bens materiais. Viu seus filhos brigarem pela fortuna que acumulou. Lúcia e eu fomos visitá-lo várias vezes, e numa dessas visitas ela conversou com ele. Esclareceu que não eram irmãos, que o pai mentira para separá-los. Rodrigo achou Mário na estrada e o comprou de sua avó conforme dissera. Lúcia e Mário choraram muito por saber que o pai lhes havia mentido. Se tivesse me casado com você, tudo teria sido diferente.
Seu pai foi o culpado. É sempre mais fácil culpar outras pessoas para nos isentar de erros. Nós também erramos, Mário. Vamos consertar. Ele se esforçou, implorou pelo socorro e veio morar conosco. Nessa época, conseguimos, os socorristas e eu, trazer Rodrigo para uma das colônias onde se abrigam suicidas, e eu passei a trabalhar nela, cuidando dele e de tantos outros abrigados. Encontrávamos-nos sempre, Lúcia, Mário e eu, e conversávamos. Meu filho adotivo concluiu: Rodrigo foi para mim um pai. Sempre me tratou como um filho, não fez diferença entre mim e os outros. Eu deveria ter sido grato e não fui. Poderia ter lhe dado dinheiro para salvá-lo da ruína e não o fiz. Menti, negando-lhe ajuda. Se tivesse emprestado, ele não teria se suicidado. Tenho responsabilidade nesse ato e quero agora reparar minha ingratidão e auxiliá-lo. Mamãe, depois de conversarmos com o nosso orientador e obter permissão, Mário e eu decidimos reencarnar. Vamos fazê-lo na mesma cidade e nossos futuros pais moram perto. Com toda certeza nos encontraremos e tudo indica que nos apaixonaremos. Vamos nos casar e receber nosso pai por filho. Vocês sabem que Rodrigo não está conseguindo se reequilibrar. Hospital de uma colônia que abriga suicidas. Amo meu trabalho e venho nas minhas folgas visitar as pessoas que amam e que estão encarnadas. Doroteia suspirou. Recordar de tudo a fez compreender que somos o que fizemos, reflexos de nossos atos, e bendita seja essa oportunidade. Nesse instante... Lúcia, querida, aqui está o nosso meninão. Era Rodrigo chegando da escola acompanhado de Cecília, que sempre que tinha um tempo adorava ir buscar o menino, poupando Lúcia de interromper suas costuras. Rodrigo aproximou-se da mãe, deu-lhe um beijo e começou a tagarelar com a sua voz quase incompreensível, contando-lhe as novidades do dia de aula. Doroteia, que ainda permanecia na sala, emocionou-se e disse: Abençoada seja a reencarnação. Mesmo com um corpo físico deficiente, meu amado Rodrigo está bem. A volta à carne o fez esquecer. Bendito esquecimento. Ele não sente mais a dor do remorso e se reequilibrou. E o amor, principalmente de Lúcia, agora sua mãe, o fortalece. Eu os amo muito, muito. Olhos marejados, mas repletos de carinho, Doroteia os abraçou. Em seguida voltou para seus afazeres na colônia onde trabalhava. Algum tempo se passou. Certa manhã, Rodrigo amanheceu doente. Vomitava e queixava-se de dores pelo corpo. Lúcia ficou aflita. Meu Deus! O que está acontecendo com meu menino? Ele precisa de um médico e ainda não recebi o meu salário. Estou sem dinheiro algum. Embora trabalhasse muito, nesses 5 anos ainda não pudera parar nem um dia. Costurava de domingo a domingo, mas o que ganhava era pouco. As despesas eram muitas. Só me resta apelar para meu irmão Carlos. Detesto fazer isso, mas não tem outro jeito. Meu Deus, o que está acontecendo com meu menino? Ele precisa de um médico e ainda não recebi o meu salário. Estou sem dinheiro algum. Embora trabalhasse muito, nesses 5 anos ainda não pudera parar nem um dia. Costurava de domingo a domingo, mas o que ganhava era pouco. As despesas eram muitas. Só me resta apelar para meu irmão Carlos. Detesto fazer isso, mas não tem outro jeito. Vou ligar para ele. Meia hora depois, Carlos veio buscar a irmã e o afilhado.
Rodrigo foi atendido por um pediatra que, após examiná-lo, constatou que ele estava com uma virose e necessitava ser internado para receber soro por via venosa. 3 horas depois de receber o soro, Rodrigo dormiu tranquilamente. Graças a Deus. Agora pode ir, Carlos. Eu ficarei com meu filho. Você tem muito o que fazer. Obrigada por tudo. Estou envergonhada por precisar tanto de você. Não há de que, minha irmã. Lembre-se que Rodrigo é meu afilhado e tenho obrigação de zelar por ele. Você é mais que um padrinho de Rodrigo. É um pai para mim e para ele. E que pai maravilhoso você tem sido. Alegro-me em ouvir isso. Quando mamãe morreu, prometi a ela que cuidaria de você, mas não o faço apenas pela promessa. Amo vocês dois como amo a minha família. Rodrigo tem pai, mas é como se não tivesse. Deixou-me sozinha para cuidar dele. Lúcia, há algumas semanas atrás, eu fui atrás de Mário sem você saber. E por que fez isso, Carlos? Ora, faz 5 anos que ele os abandonou. Pensei em contratar um advogado para obrigá-lo a dar uma pensão ao filho. E você o encontrou? Ele se recusou, não é mesmo? Não, infelizmente não o encontrei. Ele não vive mais naquela cidade para a qual se mudou após a separação. Na oficina em que trabalhava, me informaram que ele viveu por 2 anos com uma mulher, mas depois se separaram e ele desapareceu. Desapareceu? Como? Mudou-se. Deixou o emprego e foi embora, e não deixou o novo endereço. Ele não nos quer, Carlos. Teve até outra. É por isso que eu acho que você deve esquecê-lo de vez e recomeçar a sua vida. Você sabe que é uma pessoa que a quer muito. Você se refere ao Samuel? Sim, é um bom homem e eu gosto dele. Tenho certeza de que a fará feliz. Bem, vou indo então. No horário de visita, a Isabel virá lhe fazer companhia. E não fique tão preocupada com o Rodrigo. Você ouviu o médico dizer que ele está bem. Tchau. Tchau, querido. Mário não devia ter nos abandonado. Por mais que trabalhe para sobreviver, necessito de favores. Embora Carlos me ajude sem me constranger, não deve ser fácil para ele dispor de dinheiro para me ajudar. Essa é uma obrigação que pertence a Mário. Mas ele não está nem aí para nós. 5 anos sem nos visitar. Até viveu com outra mulher. Carlos tem razão. Preciso recomeçar minha vida. Prestar mais atenção em mim. E quem sabe ser feliz novamente. No dia seguinte, Rodrigo amanheceu melhor e recebeu alta, voltando para casa. 2 dias depois, já estava frequentando as aulas novamente. Certa noite, numa cidade distante dali, Mário entrava numa casa de diversão quando, de repente, ouviu uma voz a lhe chamar. Mário! Ele parou, olhou para a direção de onde vinha a voz e demorou alguns instantes para reconhecer quem o chamara. Depois... Pai? O homem aproximou-se, cambaleante, e respondeu. Sim, sou eu, o seu pai. Como você está, meu filho? Bem, e o senhor? Vivo e bebendo. O homem estava envelhecido, muito magro, com a expressão que os alcoólatras costumam aparentar. Vestia roupas rotas e sujas. Mário fez menção de entrar na casa de diversão, mas ele... Espere! Estou sujo, meio alegre, mas não precisa me repelir. Afinal, sou seu pai. O que faz aqui? Vim trazer umas pessoas. Estou a trabalho. Sou motorista. Então deixou de ser mecânico. Não. Ainda trabalho na profissão, mas nas horas vagas ajudo um amigo que é taxista. Francamente, não esperava encontrá-lo. Faz tantos anos que não nos vemos. Deve estar estranhando eu ainda estar vivo, não é? Você bebe?
Não quer me pagar uma? Não, eu não bebo. Eu já imaginava. Sempre foi tão certinho, desde criança e adolescente. Mas bem que podia me pagar uma canjibrina. Como o senhor mesmo acabou de dizer, não gosto de bebidas. E nem de bêbados. Você e seus irmãos me acusaram de muitas coisas. Não gostavam de mim. Diziam que eu não prestava, que eu os tinha abandonado. Fiz isso sim. E foi pela maldita bebida. Mas quando os deixei, vocês eram todos sadios, nenhum doente. E você que me julgou, o que foi que fez? Fiquei sabendo que abandonou uma mulher honesta e um filhinho recém-nascido doente. Agiu pior do que eu. Bebeu da água mais suja. Você, Mário, é bem pior que este velho bêbado. Mário ficou tão indignado com as palavras do pai que teve vontade de agredi-lo. Não o fez porque 2 homens, companheiros de farra de Eliseu, passaram por ali e o convidaram para beber. Ele foi se afastando com os amigos, dizendo: Fique com Deus! Mário foi acometido por um mal-estar. Desistiu de entrar na casa de diversão e foi esperar os passageiros dentro do carro. Sentiu vontade de chorar. As palavras do pai ressoavam em sua mente. Fiquei sabendo que abandonou uma mulher honesta e um filhinho recém-nascido e doente. Agiu pior do que eu. Bebeu da água mais suja. Você, Mário, é bem pior que este velho bêbado. Será que ele tem razão? Sou mesmo pior que aquele bêbado desprezível? Os meses foram se passando e Mário, volta e meia, lembrava-se das palavras do pai. Desde esse dia começou a pensar seriamente em Lúcia e no filho deficiente. Certo dia acordou com uma ideia fixa. Vou visitar Lúcia. Era um feriado e ele não tinha compromisso com o trabalho. No impulso, foi de carro até a cidade em que passara grande parte de sua vida. Não demorou e estava no bairro em que morou, logo após se casar com Lúcia. Parou na esquina da rua que cortava de sua antiga casa. Seu coração disparou. Como será que Lúcia está? Casada com outro? Estará ainda morando aí, na casinha que serviu de ninho para nossos primeiros anos de casamento? Como me receberá? Nervoso, ele desceu do carro e dirigiu-se para a frente da casa. Observou que ela fora um pouco modificada, o muro da frente havia sido levantado e o portão era de ferro e estava trancado. Com o coração apertado, tocou a campainha. Após alguns instantes, a porta se abriu e ele viu Lúcia surgir no umbral. Mário! Como vai, Lúcia? Ficaram ambos parados. Mário observou que ela estava muito bonita, mudara pouco. Parecia que a tinha visto no dia anterior. Por um momento ele imaginou que ela fosse explodir de alegria, abrir os braços e correr ao seu encontro, ansiosa para abraçá-lo. Como nada disso aconteceu, ele perguntou: Posso entrar? Lúcia nada respondeu. Desceu os 3 degraus da escada que dava acesso à porta de entrada e abriu o portão. Em seguida fez um gesto com a mão direita convidando-o a entrar. Ele a seguiu, entrou e Lúcia fechou a porta. Só então ela pronunciou: Sente-se. Ele acomodou-se no sofá. Observou que a sala estava adaptada para que ela costurasse. Havia uma máquina industrial num canto e várias peças de tecido sobre uma mesa. Ela sentou-se na poltrona em frente e ficou esperando-o falar. Após um pigarro nervoso, ele perguntou: Como você está, Lúcia? Bem, e você? Tudo certo. O dia está quente, não acha? Está assim. Se continuar assim, teremos chuva à tarde. Provavelmente.
Nesse momento, o olhar de Mário se estendeu até a porta da cozinha e ele viu um garoto sentado à mesa de refeições recortando uma revista. O menino olhou, sorriu e continuou a recortar. Mário pensou: é Rodrigo. Como está grande. Não teve coragem de perguntar pelo filho. Sentia-se inibido. Lúcia perguntou: quer tomar um café, uma água? Não, obrigado. Bem, eu estava passando por aqui e resolvi lhe fazer uma visita. Ah, sim? Mas acho que já vou indo. Não quero incomodar. Por um instante achou que Lúcia pediria para ficar e decepcionou-se quando ela se levantou e abriu a porta. Mário levantou-se do sofá devagar e dirigiu-se à porta aberta. Tchau. Tchau. Ele saiu e ela fechou a porta sem fazer barulho. Mário sentiu um aperto no peito. Caminhou vagarosamente até o carro, sem olhar para os lados ou para trás. Estava muito amargurado. Percebeu que queria que aquele encontro tivesse sido diferente, que Lúcia o recebesse com alegria, talvez demonstrando o antigo amor. Entrou no carro e disse para si: que frieza! Como me senti mal naquela casa onde fomos tão felizes no início do casamento. Naquela noite, ao se deitar, Mário não conseguia pensar em outra coisa a não ser na figura de Rodrigo, recortando figuras numa revista, e na indiferença com que Lúcia o tratara. Triste, deixou que lágrimas lhe descessem dos olhos e foi somente de madrugada que conseguiu dormir. Quando Mário deixou a casa de Lúcia e ela fechou a porta, encostou-se nela com o coração disparado e disse para si: eu que o aguardei por todos estes anos, não consegui rever a figura do homem que tanto amei. Parecia ser outra pessoa. Ele tem até carro novo e caro. Nunca deu nada ao filho. Acabou, Mário. Minha esperança de que um dia ainda pudéssemos nos reconciliar acaba de se apagar em meu coração. Nunca mais quero vê-lo. Nunca mais. Dirigiu-se até a cozinha, abraçou e beijou Rodrigo e depois convidou-o. Vamos à casa de tia Cecília? Hoje é feriado e tenho certeza que ela fez um bolo bem gostoso. Vamos tomar café com ela? Naquela noite, enquanto Mário só conseguiu pegar no sono à alta madrugada, Lúcia, assim que se deitou, havia tomado uma séria decisão. Vou aceitar o pedido de namoro de Samuel. Carlos e minhas irmãs me aconselharam a recomeçar, a ter uma pessoa ao meu lado. Insistiram para que eu pensasse mais em mim. Eu, tola, nunca lhes dei ouvidos. No fundo, ainda alimentava a esperança de que um dia Mário voltaria, me pediria perdão, aceitaria o filho e recomeçaríamos. Mas depois da visita que me fez hoje, do seu jeito, da sua indiferença em não perguntar nada sobre o filho, não vejo por que continuar sozinha e necessitando de ajuda de meu irmão. Eles têm razão. Ainda sou nova, tenho muito o que viver. Até hoje estava sendo fiel a uma fantasia, mas a realidade é que é importante. É Samuel quem gosta de mim e de Rodrigo. E meu filho também gosta dele. No dia seguinte, por volta de 10 horas da manhã, Lúcia foi até a casa de Cecília. Algum problema, querida? Problema nenhum. Só vim lhe pedir um favor. Pode pedir. Você pode ficar com o Rodrigo esta noite? Mas é claro que posso. Mas aonde você vai? Adivinha? Ao centro espírita. Você só o deixa comigo quando vai às reuniões? Não, Cecília. Hoje eu não irei à reunião. Minha saída é por um outro motivo. Sabe quem me visitou ontem? Não faço a mínima ideia. Mário, meu ex-marido. Não me diga. Até que enfim ele se lembrou da esposa e do filho, hein? E como foi esse encontro? Horrível. Nunca me senti tão mal em toda a minha vida.
Mário deixou de ser o homem a quem tanto amei, Cecília. Está diferente, completamente mudado. Você está querendo dizer que ele não a procurou para reparar o mal que fez a você e ao Rodrigo? É isso mesmo. Não sei o que veio fazer em minha casa, já que nem perguntou pelo filho. Meu Deus, que absurdo! Você sonhava tanto com o dia em que ele caísse na real e... Deixei de sonhar, amiga. De agora em diante quero viver a realidade e sepultar de vez os meus sonhos. Você está certa. E acho até bom que isso tenha acontecido, pelo menos a fez acordar. É por isso que gostaria que ficasse com Rodrigo. Vou à casa de Samuel para ter uma conversa séria com ele. Se ainda estiver disposto a me namorar. Mas isso é ótimo, Lúcia. É claro que ele vai querer. Todos sabemos que Samuel é louco por você. Acontece que todas as vezes que ele me pediu em namoro, eu recusei. Temo que tenha desistido. Pois eu lhe garanto que não. Ainda ontem nos encontramos no supermercado e ele perguntou por você. Está falando sério? Aquele homem é capaz de arrastar um bonde por você, amiga. Vá em frente. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Samuel. Desculpe a demora, mas quando a empregada me disse que você estava me esperando aqui na sala, eu tinha acabado de entrar embaixo do chuveiro. Não se preocupe, Samuel. Você nem demorou tanto assim. Quer falar comigo? Sim. Estou às suas ordens. Bem, eu vim lhe perguntar se ainda quer namorar comigo. Por que comigo? Obra do espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec, adaptação de Sidney Carbone.